E aí pessoal, tudo bem? Vamos agora à segunda parte da nossa lição, Tempo de Agir. Semana passada foi muito bom e eu espero que essa semana também seja muito melhor do que foi. Então eu gostaria de iniciar orando, pedindo que Deus nos abençoe e dirija as nossas vidas, nos dê entendimento dessa palavra de Deus que é tão maravilhosa. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua bondade, Deus. Eu te peço que a tua palavra chegue nas mentes e nos corações, Deus, que o Senhor mesmo nos ensine, que o Senhor mesmo nos capacite, que o Senhor mesmo nos faça caminhar, entender a tua palavra e viver segundo o que ela tem nos instruído, que tem nos mostrado. E abençoa, mais uma vez eu te peço, a aula de hoje, Deus, que o Senhor conduza, que a tua boa mão esteja sobre nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Então, Tempo de Agir, parte 2. Lembra que semana passada eu falei que nós trabalhamos em Atos 3, de 1 a 26? Essa semana nós vamos trabalhar em Atos capítulo 4, de 1 a 31. E a segunda parte do nosso estudo. A leitura da semana passada, ok, nós não vamos ler, são muitos versículos, mas nós vamos ler dessa semana. Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 31. Atos, capítulo 4, versículo 1 a 31. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia para a gente ter um entendimento dessa história, da complementação desse assunto. Vamos lá? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: por que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há em nenhum outro, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E, mandando sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor,
que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Todos eles, orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então o texto ele é muito claro, tem muitas informações aí, da qual dá para dirigir para vários assuntos, só que nós vamos para 2 assuntos específicos. Mas depois da cura, os líderes do povo viram que havia acontecido algo de forma miraculosa. O coxo estava louvando a Deus no templo, quebrou a formalidade do templo, e normalmente as autoridades elas têm que dar resposta, porque senão foge ao controle deles e eles não têm mais domínio sobre seus liderados. Então eles prenderam imediatamente, o povo ficou observando e de repente eles viram que não tinham como refutar uma cura, estava ali diante deles, eles sabiam que aquele homem tinha mais de 40 anos, então era do conhecimento deles que tudo estava acontecendo e não tinha mais como dizer o contrário. Então eles se reuniram, toda aquela liderança dos anciãos, das autoridades, sacerdotes, e conversaram entre si o que vamos fazer. E aí de repente alguém disse: a gente tem que fazer com que eles se calem. E aí chamaram ele, deram aquela pressão para que não falasse mais em nome de Jesus, e Pedro e João disseram: olha, nós não vamos nos calar não, porque a gente precisa falar de Jesus. Nós vivemos, é verdade, nós queremos falar do nosso Senhor, do Salvador. A autoridade do povo foi vocês que mataram Jesus e Deus o ressuscitou, e Jesus é que fez essa cura. E aí eles vendo que não podiam ir contra o que eles estavam falando, argumentar contra-argumentar é a palavra, eles não podiam fazer isso, e de repente eles disseram: então vamos soltá-los, dar uma pressão para que eles não falem mais, mas não temos mais nada do que fazer nesse momento, porque todo o povo estava olhando, a pressão era muito grande sobre eles e eles não poderiam de maneira nenhuma dar um vacilo naquele momento. E aí soltaram, eles foram até os irmãos, contaram as bênçãos que Deus tinha feito, eles ficaram felizes, se regozijaram, oraram, e diz a palavra aqui no final que eles ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez para continuar o trabalho. Então a segunda parte do nosso assunto é esse. O texto é esse, do capítulo 4, é o resumo. Então, o resumo da nossa lição, como foi falado semana passada, tempo de agir, manifesta o poder de Deus que intervém e transforma a história humana. Não há mais o que esperar, não há mais tempo para perder, nem eles e nem nós. Nós não podemos mais esperar e nem perder tempo para anunciar o Evangelho. Como eu falei, a nossa aula estava dividida em 2 momentos. O primeiro momento, que foi semana passada, nós falamos sobre o tempo de agir muda as situações da vida. Depois, o tempo de agir oportuniza a proclamação do Evangelho. E hoje nós vamos falar: tempo de agir levanta oposição. Foi o que aconteceu. Tempo de agir canaliza as reações para a inteira dependência e submissão de Jesus. Fazendo uma rápida recapitulação, o milagre dos discípulos, ele dividiu-se em 3 dimensões. A dimensão individual, na qual
é possível se fazer um milagre, e eu falei semana passada que o maior milagre de todos é o milagre da salvação. Uma outra dimensão é o aspecto religioso, a formalidade do templo deixou de ter aquela liturgia enquadrada dentro de uma caixa e saiu uma liturgia de adoração. Então, algo que veio de dentro e não algo de fora para o externo, do externo para o externo, mas algo de dentro para o soberano Deus. E a outra dimensão seria o aspecto coletivo, né? Que aquele milagre ele foi tão impactante que outras pessoas queriam ouvir sobre aquele milagre, foram ver, ficaram curiosos e houve a oportunidade de falar desse milagre e falar de Jesus, o autor do milagre, para a população. E no segundo momento, o tempo de proclamar tempo de agir oportuniza a proclamação do Evangelho. Como eu falei, oportunidade do milagre para anunciar Jesus o Salvador. O milagre não foi usado como isca, nós vimos claramente semana passada, foi um acontecimento, e que do acontecimento os discípulos se utilizaram para falar as verdades de Deus. E Pedro, a mensagem que ele trouxe para a população, para as pessoas, foi a própria palavra de Deus. A fundamentação foi a palavra, não foi o milagre, não foi acontecimentos milagrosos, mas sim o fundamento foi a palavra. Depois a mensagem, toda mensagem ela tem que levar ao arrependimento. Não existe mensagem evangelística que não leve ao arrependimento, né? Então toda mensagem evangelística ela tem um fim em levar as pessoas ao arrependimento. E por fim, não se preocupe com a colheita, a salvação depende de Deus. Então foi Deus que acrescentou aquelas quase 5.000 pessoas. Então não depende de nós, depende de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de agir levando oposição. A primeira oposição que nós tivemos foi a autoridade do povo. Por quê? Porque houve uma quebra de paradigma. Existia-se a ideia de que Israel, desde o Antigo Testamento, desde o Pentateuco, desde Moisés, quando fez o tabernáculo, existia toda uma formalidade de cultuar a Deus, de cada sacrifício, cada um no seu lugar. Tinha o átrio, tinha o propiciatório, tinha o Santo dos Santos. Então existia toda uma formalidade. Depois que o templo, através de Salomão, foi construído, eles instituíram a entrada para orar, para cultuar e tudo. Depois teve aquele período que o templo foi destruído, depois foi reconstruído. Então eles tinham isso como norma, era normal acontecer isso. De repente acontece algo totalmente sobrenatural, que aquelas pessoas estavam à liderança durante muito tempo, porque eles eram de uma linha sacerdotal, e de repente veio Jesus. Eles conseguiram, na ideia deles, no entendimento, destruir a ideia que Jesus vinha trazendo. Eles achavam que estava resolvida a questão, mas quando Jesus ressuscitou e ele trabalhou os discípulos e disse: olha, agora é tempo de agir, os discípulos trouxeram uma nova forma de adoração a Deus, uma nova forma de cultuar. E quem tem uma liderança, que era uma liderança até milenar, não poderia deixar, de uma hora para outra, deixar os outros chegarem, os discípulos de Jesus, e tomar e ensinar uma nova forma sem eles reagirem. Então era natural e normal uma oposição. E essa oposição, ela foi tão forte ao ponto de prender os discípulos. O texto diz que esses discípulos eles foram presos. A reação das autoridades, um olhou para o outro, viu aquele milagre, viu aquele ex-coxo entrando no templo, louvando, adorando, gritando, cantando, e ali de repente mudou toda a liturgia, e eles, como autoridades, então rapidamente eles prenderam os discípulos de Jesus. Interessante que os tempos mudam, mas sempre há uma mudança de paradigma. Os próprios discípulos, o próprio Pedro, olha só esse episódio, o próprio Pedro tinha ainda acontecimento, uma vivência histórica da época dos sacerdotes e da época do Antigo Testamento, no sentido de pregar o Evangelho somente, na cabeça dele estava muito fechada, que o Evangelho somente seria para os gentios, ou para os judeus.
Então a ideia é que o Evangelho viesse para os judeus. Mesmo que Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que Judéia, Samaria, com o fim da terra, fosse pregado o Evangelho, mesmo assim, mesmo com toda essa palavra de Jesus, a cabeça dele ainda estava formatada no modelo passado. Ao ponto de quando teve aquela cura, na verdade aquela conversão grandiosa do centurião Cornélio junto com a família dele e os amigos, para que Pedro fosse até lá, pregasse o Evangelho, tivesse um entendimento claro sobre a futura conversão, o Senhor Jesus apareceu para ele e de uma visão, através de uma visão, mostrou que o que Deus purificou, o homem não pode colocar como comum ou imundo. Então ele utilizou algumas espécies de animais e tudo que não se podia comer. Lá no Pentateuco estava claro que alguns não podiam comer, e Jesus disse: Pedro, levanta e come. E aí Pedro: não, Senhor, eu não coloquei coisas comuns e imundas na minha boca. Mas Jesus disse: o que Jesus purificou, não considere imundo ou comum o homem. Então por 3 vezes isso aconteceu, ao ponto de Pedro ficar pensando sobre o assunto. Olha só, Pedro ficou meditando e pensando sobre o assunto e ficou: o que será que quer dizer isso? E quando de repente chegou uma pessoa e disse que ele precisava ir até a casa do centurião Cornélio, Pedro foi andando com aquela pessoa e foi pensando. E quando chegou lá, Cornélio, junto com a família, junto com todo mundo, estava ali só esperando Pedro, e contou toda a história, que estava orando, e de repente o anjo do Senhor apareceu para ele, mandou ele lá na casa de Simão Curtidor, onde Pedro estava, trouxesse Pedro, que o Pedro ia falar algumas palavras para ele, e ele estava ali esperando. De repente, quando o Pedro começou a anunciar o Evangelho, o Espírito Santo caiu sobre eles, e o Pedro e as pessoas que estavam com Pedro começaram a se entreolharem e dizer: o que está acontecendo? Porque ele é gentil, ele não pode receber o Espírito Santo, ele não pode ser convertido. A cabeça dele ainda estava no outro formato. E aí Pedro começou a processar, né? Não, de fato, que aquela visão que eu tive foi uma visão para mudar a minha forma de ver. Então, tanto o modelo dos sacerdotes precisou de uma mudança de paradigma, como os próprios discípulos de Jesus que vinham dentro dessa mesma ótica dos sacerdotes também precisou mudar. E toda vez que a palavra de Deus ela vem na nossa vida, ela quebra os paradigmas, quebra a forma. Às vezes estamos dentro de um formato. É legal quando há uma transformação geral, mas às vezes nós somos religiosos, não somos convertidos, mas somos religiosos, caminhamos como religiosos durante muito tempo, e de repente quando Jesus vem, aquela forma vem sendo quebrada, e aí eles não se conseguem entender um pouco sobre isso, e aí tem que ter um reprocessamento. Por isso que o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos construindo, nos remodelando, nos ensinando: olha, não é por aqui, é por lá, faz isso, faz aquilo. Então a gente vai aprendendo sobre Deus, sobre como é que nós devemos adorar, como devemos servir. Por isso que todos os dias nós temos que ler a palavra de Deus, porque ela é o nosso manual de orientação. Nós somos orientados, nós somos fortificados, nós somos alimentados. Então isso nos traz alimento, nos traz crescimento, e a oração também. Legal? Depois de quebrar os paradigmas, nós vamos para a necessidade de explicações. Tem que ter explicação, não tem jeito. Então eles foram até o Sinédrio para explicar o que tinha acontecido. E Pedro teve uma excelente oportunidade de falar para a liderança: ó, vocês mataram Jesus e Jesus ressuscitou. Mas Deus tinha um plano, era necessário que Jesus morresse pela mão de vocês. E agora Jesus ressuscitou e operou esse milagre, e está operando muitos milagres, e o maior milagre que ele está operando é a salvação. Aí eles: mas vocês têm que se calar, vocês não podem falar desse Jesus. Ele disse: olha, a pedra que vocês rejeitaram foi a pedra angular de sustentação, a principal pedra. E o texto não diz, né? Mas se quem cair sobre essa pedra, e onde essa pedra cair vai ser esmiuçado. Então, ou vocês se arrependem, ou vocês vão ser esmiuçados por essa pedra. E aí
ele vai levando, dizendo: olha, nós não podemos nos calar, porque isso é muito mais forte do que qualquer coisa dessa vida. Nós nascemos de novo, foi para proclamar o Evangelho. Nós somos pescadores de homens. A partir de agora, nada mais faz sentido das coisas antigas, das coisas passadas. As novas é que nós vamos ser portadores das boas novas de salvação. Nós vamos anunciar o Evangelho, custe o que custar, seja a nossa pele, seja o nosso couro, o que acontecer, nós vamos seguir. E há um episódio bem interessante sobre essa questão de explicações, que ela bate um pouco com Cornélios e bate com outro acontecimento lá que o apóstolo Paulo, ele saiu para pregar o Evangelho aos gentios, e houve uma controvérsia entre eles, porque eles diziam que o homem só poderia ser salvo totalmente se ele guardasse o sábado e se ele fosse circuncidado e aceitasse Jesus. Então eram 3 coisas que eles colocavam como base de fé em Jesus: guardar o sábado, fazer a circuncisão gentil e aceitar Jesus. E Paulo disse: não, a graça suficiente, salvadora, redentiva de Jesus é o suficiente para a salvação. E assim, era como se fosse uma igreja que estava numa divisão teológica. Então, irmãos que tinham crido em Jesus, mas estavam ainda com o velho paradigma. E Paulo, que entendeu 100% da nova ordem, da nova forma, da nova caminhada, da salvação, da graça de Deus. Tanto é que Romanos, ele pontua vários assuntos sobre essa questão. E aí Paulo está dizendo: não, é somente Jesus como Salvador. E Gálatas é uma grande controvérsia sobre essa questão. E aí, de repente, Paulo e os irmãos que tinham esse pensamento que salvação precisava desses 3 atributos, disse: vamos fazer o seguinte, para a gente não brigar e nem atrapalhar as pessoas que foram convertidas novamente, vamos até a liderança dos judeus. Até Paulo disse: para mim não correr em vão também, né? Então eu também vou considerar a fala dos irmãos, para que os irmãos nos orientem sobre isso, mas o meu entendimento é esse. Chegou lá com a liderança do povo, houve também explicações, e aí João, Tiago, Pedro deram palavras e disseram: o apóstolo Paulo está totalmente correto nessa afirmação, somente Jesus e nada mais. A partir de então, eles mandaram pessoas, entre elas Silas, e levaram cartas para dizer: olha, somente a salvação em Jesus Cristo que traz, somente crer em Jesus Cristo é que traz a salvação, não precisa de mais nada, não é mais por obras, é pela graça. A salvação, ela não é comprada, a salvação, ela é dada, ela é doada, é um dom de Deus. E aí eles entenderam isso. Então sempre tem que haver explicações. Os discípulos deram explicações, e na história da igreja houve explicações. Uma outra que eu lembrei agora foi Martinho Lutero, que ele viu a igreja de repente se desviando, começando a utilizar-se de obras, de indulgências, para também trazer a salvação. Até o céu era vendido, quer comprar um terreno 15 por 20 lá no céu é tantos reais. O que é uma lasquinha da cruz de Pedro, da cruz de Jesus, o cabelo de não sei quem, começaram a vender indulgências. Martinho Lutero, vendo aquilo, soube para ter errado, é necessário explicações. Aí ele fez 95 teses e colocou em frente da igreja, da catedral. E aí ele queria discutir com a liderança da igreja, só que não teve conversa, perseguição e tudo. Mas quando Deus age, independente da perseguição do Sinédrio, independente da perseguição dos judaizantes, independente da perseguição da igreja romana, independente de qualquer coisa, quando Deus quer, as controvérsias são necessárias para que haja explicação e haja convicção dessa explicação, para a caminhada fluir com mais vigor, com mais nitidez, com mais entendimento e com mais coragem. Foi o que aconteceu com os discípulos. E em terceiro lugar, é preciso coragem para prosseguir a continuidade, né? Com toda a intrepidez, Pedro e João deram testemunho de Jesus, que foi maravilhoso. Então eles estavam ali, eles experimentaram o que o Senhor deles experimentou, esteve diante da autoridade dos religiosos.
foram até Jesus, falaram e Jesus disse que ele se calou. E Pedro e João, as autoridades vieram e começaram a questionar. E Pedro e João tiveram a oportunidade, interpretação minha, tá? De lavar a roupa suja, dizer: ei, vocês que mataram Jesus, ei, vocês que fizeram todo o mal, fizeram toda a tramóia para que Jesus fosse preso e fosse crucificado, depois infiltraram o pessoal no povo dizendo: crucificam, crucificam, ao ponto de crucificar. Mas isso fazia parte do plano geral, e por fazer parte do plano geral, vocês têm a responsabilidade de vocês são culpados por isso. Então é necessário que vocês se arrependam, porque uma vez arrependidos é perdoado seus pecados. E nós cremos nesse Jesus, que Deus o ressuscitou, e Deus o ressuscitando, nós somos discípulos, e nós vimos as mãos, nós vimos o corte no peito, no coração, aqui nessa área mais aqui lateral. Nós vimos ele ressuscitado, ele comeu conosco. O Pedro poderia dizer: ele falou comigo, Pedro, tu me amas, 3 vezes. Ele poderia, talvez na explanação dele pudesse ter falado isso. O texto talvez resuma isso aí. Então, uma convicção de quem estava com Jesus, eles anunciaram as boas novas, não mais com medo, não mais dentro daquele tabernáculo, mas agora com coragem, com intrepidez, com força, com ousadia. E assim que o servo de Deus tem que ser ousado no falar. Lá em, acho que 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo falando para Timóteo diz: insta, prega a palavra, seja oportuno ou não. Então prega a palavra. Nós temos que pregar a palavra em todo o tempo. Isso tem que ser o objetivo das nossas vidas, como era o objetivo da vida deles lá no início da igreja primitiva. E em todos os tempos, os homens que se colocaram à disposição de Deus lutaram lutas ferrenhas contra as oposições. As oposições, elas sempre vão existir. Oposições teológicas muito grandes, oposições de dentro da sua casa, oposição do seu cônjuge, do seu namorado, do seu amigo, do círculo de amizade que você tem, da sociedade. Você vai ter oposição. E os discípulos, eles nos ensinaram nesse texto de que existe uma quebra de paradigma, existe sim a explicação por que mudou esse paradigma, e ser forte, ser corajoso, enfrentar essa crença, esse acreditar, esse temer a Deus, explicar: eu temo a Deus por conta de tudo isso aqui, e eu vou seguir firme nessa caminhada, e eu vou pregar, eu não vou me calar, eu não vou fechar minha boca. Tem alguns exemplos na Bíblia. Nós temos do apóstolo Paulo, que ele foi apedrejado, dado como morto, se levantou, continuou pregando o evangelho, o pau torou e ele pregando o evangelho. Depois, em seguida, ele foi preso. Capítulo 14, ele foi apedrejado. No capítulo 16 de Atos, junto com o primeiro, teve a controvérsia. Olha só a loucura, apedrejado. Capítulo 14, a controvérsia foi lá para Jerusalém, para resolver essa questão aqui da circuncisão, da salvação pela graça. E depois, no capítulo 16, ele já foi preso e açoitado por libertar uma adivinhadora do espírito maligno. E continuaram firmes, proclamando o evangelho. Isso que é lindo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque os servos de Deus, eles são corajosos. Os servos de Deus, eles não são medrosos. Tem umas pessoas que têm um pensamento muito prudente, né? Tá com muita prudência, está se adaptando à nova forma do mundo pensar. Sempre foi, em todos os tempos da história, que o nascido de novo, que o servo de Jesus, ele é ousado, ele não teme, ele é alguém que não se conforma com a forma desse mundo, ele é inconformado, ele é alguém que muda a trajetória, que muda a perspectiva, que traz a verdade. Então o servo de Deus, ele não pode de maneira nenhuma se acovardar, seja para qualquer coisa. Vá para cima, meu irmão, não tenha medo não. Fechou? Vamos para o segundo ponto? Segunda parte, tempo de agir. Canaliza as reações para a inteira dependência e submissão a Jesus. Canaliza as reações
para a inteira dependência e submissão de Jesus. Legal, sempre eles apontaram: a cura não foi nossa, nós não realizamos nada, foi Jesus. Foi Deus que ressuscitou Jesus, nós somos servos de Jesus. Não posso parar de falar desse nome. Então sempre canalizaram e foram submissos a Jesus. E aí nós dividimos em 3 partes essa ação de canalizar. A primeira é compartilhar. É muito comum, a gente compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp. Isso é comum, essa parte de compartilhar. Então eles compartilharam um problema. Na verdade, o que aconteceu? Então, primeira atitude deles, quando eles saíram, que ameaçaram eles, eles procuraram os irmãos e contaram tudo o que aconteceu. Olha, eles pressionaram a gente, falaram para a gente não falar mais em nome de Jesus, mas nós falamos para eles que nós vamos continuar falando, que Deus nos deu ousadia para falar. E aí, o legal é que se compartilha todos os acontecimentos. Na fala deles, eles compartilharam acontecimentos negativos, em que era necessário, eles deram muita pressão deles às autoridades. Não era qualquer pessoa, eram as autoridades, deram muita pressão, mas eles se mantiveram firmes ali. Na nossa vida acontece N situações, e às vezes a gente quer viver uma vida cristã heróica sozinho, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que compartilhar as nossas dificuldades, as nossas debilidades, os nossas bênçãos e os pedidos de oração, as intercessões. Lá em Tiago está falando sobre essa questão. Então, é necessário a gente compartilhar. Nós, servos de Deus, nós temos que compartilhar, mas também tem algumas coisas que são de modo geral, então a gente compartilha. Irmãos, a minha esposa, é um exemplo, né? Minha esposa está enferma, eu gostaria que os irmãos orassem por ela. Ela está com Covid, com depressão, com ansiedade, alguma coisa do tipo. Então, compartilha no coletivo. Mas às vezes você tem um problema muito pessoal, muito íntimo, aí você compartilha no individual. Mas qual é o objetivo de compartilhar? É para que a igreja se fortaleça. O objetivo aqui no coletivo era o fortalecimento da igreja. Era necessário que a igreja que estava lá fora, vendo que eles estavam presos, eles estavam em oração. E o resultado da oração foi a bênção da libertação, foi a bênção deles poderem contar: nós conseguimos enfrentar com coragem, para que outros irmãos que estavam ali até possivelmente com medo, serem encorajados para continuar esse trabalho. Então, eu sou do tipo que advoga sim você dar testemunho. O testemunho, ele não é base de fé, mas ele aumenta a fé das pessoas. Ele faz com que a pessoa diga: poxa, eu nunca vejo uma obra de Deus, um milagre, alguma coisa, não consigo ver. Aí de repente alguém diz: olha, aconteceu isso, aconteceu um milagre, alguém estava enfermo, alguém estava assim, o meu amigo que orava há 50 anos se converteu. Tudo é milagre de Deus. Então há de se compartilhar sim, para fortalecimento da igreja. O testemunho é necessário, certo? Tanto no sentido de um pedido de oração, como contar uma bênção. Todos os dois é muito válido para o crescimento. Um, porque fortalece a fé. Quando você pede oração, você fortalece a fé. Quando é atendido, você também fortalece a fé, porque você tem a experiência de que ao dobrar o joelho e pedir de Deus misericórdia, pedir de Deus um milagre, e quando Deus traz o milagre, você conta esse milagre. Agora, algumas vezes acontece que Deus traz um milagre para a sua vida, e quando nós fechamos a nossa boca, é como se nós não o tivéssemos recebido, como nós, pela nossa própria força, conseguimos. Mas quando os discípulos canalizam na submissão e canalizam na dependência de Deus, foi Jesus. Aconteceu isso, mas foi Jesus que me deu esse milagre, que me deu essa bênção. Tudo que aconteceu foi Jesus. Então é assim que os discípulos nos ensinam. Um outro acontecimento que soma-se com ele é orar. Unanimidade, todos levantaram a voz no santo clamor, e não para acusar ou lamentar, mas para exaltar o Senhor. Olha só, as autoridades do povo estavam em cima deles,
mas eles aprenderam o princípio de respeito à autoridade, apesar da autoridade. E o que eles falaram? Não reclamaram, não. Eles simplesmente eles levantaram um clamor e não estavam reclamando da vida. Poxa vida, esse pessoal, essas autoridades aí, esses sinédrios, são um bando de gente hipócrita, são isso. Não, eles não fizeram isso. Eles oraram por eles, pela liderança, e oraram para que eles continuassem a testemunhar. E o legal foi a resposta de Deus lá no texto. Diz que é a outra parte, né? A gente já entra nessa terceira parte, né? Depois da oração, o lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foram para as ruas, para as praças anunciar as boas novas de Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, se você quiser ter um crescimento espiritual, se você quiser aumentar a sua fé, se você quiser desenvolver a sua salvação, se você quiser caminhar compartilhando as bênçãos de Deus, coloque os seus pedidos, coloque a sua causa diante de Deus. Coloque a sua causa na igreja. A igreja precisa, às vezes, estar mais espiritual, então vamos colocar isso dentro da irmandade, vamos orar, porque a resposta ela vem de Deus. Só um exemplo que eu dei, não estou dizendo que está acontecendo isso. Então são coisas que a Bíblia ela vai nos ensinando. O passo a passo da vida cristã, ela é bem simples, ela não é muito complicada como a gente pensa. Não. É por isso que as coisas aconteceram no livro de Atos, aconteceram entre os discípulos, muito pausadamente essa história de Atos, para que a gente vá entendendo passo a passo os acontecimentos e vá aumentando a nossa fé. Então, diante de uma dificuldade, eles compartilharam o problema, e compartilharam a bênção. Depois deles compartilharem, eles oraram, não lamentaram, não inquiriram, não acusaram ninguém, mas eles pediram de Deus. O pedido deles não dá mais coragem para a gente pregar o Evangelho. Depois disso, Deus responde. Deus, depois da oração, eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram pelo mundo afora pregando o Evangelho. Isso tem muito a nos ensinar. Às vezes a gente vive uma vida cristã fraquinha, pífia, porque nós não oramos. Você quer ter poder no Espírito Santo, poder de Deus, você quer ver poder na sua vida, dobre o joelho. Porque a Bíblia está ensinando, não sou eu que estou falando, não são os amigos pentecostais que estão falando, é a Bíblia que tem mostrado isso para nós. Isso é bíblico, é incontestável. É incontestável nós pedirmos de Deus e clamarmos a Deus e caminharmos com Deus e nos entregarmos a Deus e viver mais plenamente próximo a Deus, que é notório estarmos cheios do Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo, todas aquelas ações do Espírito Santo, aquela coragem, até o modo de falar, o viver, o olhar, o caminhar, o pensar, tudo isso, estando cheio do Espírito Santo, é segundo Cristo, é semelhante a Cristo. Então, se você quiser crescer espiritualmente, busque a Deus, ore, esteja em comunhão, evangelize, compartilhe a palavra, tenha olhos espirituais, busque a Deus espiritualmente. E é isso que os nossos colegas, discípulos, irmãos no Evangelho estiveram aqui nos ensinando nesses dois itens finais da aula. Então nós agradecemos a presença de vocês, a participação de vocês. Espero que a família de vocês seja abençoada, que haja bênção sem medida sobre vocês e que vocês aumentem cada vez mais nessa caminhada de fé, de confiança, de temor, e que o Evangelho seja compartilhado, que o Evangelho chegue a várias pessoas através da vida frutífera de vocês. Vamos orar? Pai, obrigado por Tua bondade, obrigado por mais um momento que o Senhor nos dá a oportunidade de pregar a Tua palavra, que a Tua palavra seja verdade, seja firme, seja confiante, seja regozijo na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.